O mundo tem hoje o maior número de milionários e bilionários da história. Só no ano passado, este seleto grupo cresceu 5,1% e concentrou mais de 450 trilhões de reais. Ao mesmo tempo que os números aumentam, cresce a demanda pela taxação dessas grandes fortunas. O Brasil lidera a proposta pela criação de um tributo global de 2% da renda dos chamados super ricos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a ideia em encontro com o Papa Francisco no Vaticano, e a proposta vem conquistando importantes aliados. Em comunicado conjunto, o presidente estadunidense Joe Biden e da França, Emmanuel Macron, também defenderam a proposta de taxação apresentada pelo governo brasileiro. Já o ministro Luiz Marinho antecipou Lula e apresentou a ideia durante a conferência da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça. A intenção é que os recursos do novo imposto global possam servir para ações mundiais de combate à fome, às desigualdades sociais e também às mudanças climáticas. Quinta-feira, 13 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o videocast Em Detalhes. Aqui nós vamos sempre analisar e mergulhar numa temática do dia. Hoje eu converso com o empresário, escritor e ativista João Paulo Pacífico. A gente vai conversar sobre a proposta de taxação global de 2% da renda dos chamados super mega ricos. A proposta do governo Lula, que vem ganhando importantes aliados, é que os recursos desse novo imposto possam servir para ações de combate à fome, às desigualdades sociais e também às mudanças climáticas. Oi, João, bom dia, é um prazer enorme falar com você. Explica pra gente, para começar a nossa conversa, como que você define os super ricos no contexto brasileiro? Quem são os donos das grandes fortunas, hein? Eu acho que a gente tem que começar sempre no topo da pirâmide, porque tem uma coisa que as pessoas acabam não tendo essa realidade, quando a gente fala, essa pessoa é milionária. Existe uma diferença enorme entre milhão e bilhão, né? E um exemplo que eu sempre dou para as pessoas é 1 milhão de segundos são 11 dias, 1 bilhão de segundos são 32 anos e 6 meses. Então, a diferença entre 11 dias e 32 anos é a diferença entre quem tem 1 milhão e quem tem 1 bilhão. Né? Então, é óbvio que, para mim, a gente tem que começar, quando a gente fala de super ricos, começar com quem tem muitos bilhões, porque daí você consegue pegar muito mais coisa. Né? Então, eu acho que quanto mais a pessoa tem, mais ela tem que pagar de imposto, sim. Né? E a primeira coisa que eu iria é em cima dos bilionários. Nada mais justo do que as pessoas que têm bilhões de reais que paguem um tributo mais justo, e depois você vai caindo, e aí o piso desses super ricos, eu não sei se é 10, 20, 30, 40, 50 milhões, 100 milhões de reais, enfim, mas para mim eu começaria com, primeiro, taxando todos os bilionários, que acho que é mais do que justo isso. Boa. Olha só, em dezembro de 2023, o presidente Lula sancionou a lei sobre taxação de fundos exclusivos. E como resultado, nós tivemos, nos primeiros meses do ano, a maior arrecadação desde 2000. Olha que diferença. Agora, para além dos fundos exclusivos, João, outros itens e setores também precisariam ser taxados, né? Não dá para parar por aí. Exatamente. Isso foi super interessante, Rô, porque quando foram tributar os fundos exclusivos, veio aquela gritaria do mercado, né? Como assim? O pessoal vai tudo tirar o dinheiro dos fundos, não vai arrecadar nada. E não é bem assim, né? Enfim, as pessoas continuaram com... Algumas pessoas até tiraram, colocaram dinheiro em outros lugares, mas ainda assim a rentabilidade continua acontecendo e o governo arrecadou muito mais. O que é um fundo exclusivo, né, para nossa audiência entender? Fundo exclusivo é um fundo que a pessoa tem tanto dinheiro que, ao invés de ela colocar num fundo de um banco, é criado um fundo só para ela. E olha que coisa mais sem sentido. Quando você é super rico e você tem um fundo só para você, até o presidente Lula soltar essa mudança legislativa, a pessoa tinha uma isenção tributária. Então, assim, você tem um prêmio
por você investir e ser super rico. Não faz o menor sentido isso daqui. Por que todo mundo paga imposto e você não paga só porque você tem um fundo só para você? Já tem esse benefício de ter um fundo só para você. E aí tem uma coisa também que as pessoas têm que entender, que deve falar assim, então o cara tem muito dinheiro, ele vai tirar o dinheiro do Brasil e vai colocar o dinheiro em outro lugar. No Brasil, as taxas de juros são muito altas mesmo, né? Se você emprestar dinheiro para o governo, você recebe mais de 10% ao ano, né? É uma das taxas de juros real mais altas do mundo. Então, quando você vai tributar quem tem muito dinheiro, ele ainda assim vai tributar uma parte e ele vai continuar ganhando muito. Se você colocar num país que tem uma taxa de juros negativa ou uma taxa de juros muito mais baixa, ok que você não seja tributado, só que você vai ganhar muito menos. É melhor você ganhar mais e pagar um tributo do que você não ganhar nada, ou você ganhar muito pouquinho e não pagar tributo, né? O líquido da pessoa vai ser muito maior. Então, não é, eu vou tirar, vou investir em outros países, não é bem por aí. Normalmente, pessoas super ricas que são egoístas, elas fazem essa chantagem. Eu vou tirar o dinheiro do Brasil, então eu vou investir em outro lugar. Mas não é bem assim, até porque grande parte dessas pessoas acumulou muito dinheiro através de heranças, através de exploração aqui no Brasil. E tem outro ponto também bem relevante. Uma parte relevante da riqueza dessas pessoas é em bens imobilizados, que é o quê? Que são imóveis. Então não é assim, o cara vai vender os imóveis aqui que dão um aluguel para ele, que geram uma renda, e vai comprar imóveis para especular em outro país. Não é bem por aí. Então, tem muita chantagem nisso, uma chantagem até que eles usam a mídia para gritar e espernear. E quando a gente vê na prática, como aconteceu agora no final do ano, o governo captou mais, e nada mais justo do que o mais rico pagar mais imposto do que o mais pobre. Agora, João, quais são os benefícios sociais que você enxerga na implementação de uma taxa mais alta para os super ricos? Eu vejo aqui uma clara busca por justiça social, que se contrapõe fortemente à fome e à miséria pelo Brasil e pelo mundo também, né? Exato. Eu acho que tem dois assuntos que são muito caros para o Brasil e para o mundo agora, em vários lugares, que são a questão da desigualdade e a questão ambiental. Essas duas questões exigem investimentos. Não tem como você reduzir a desigualdade de um país sem ter um apoio social, um apoio governamental, um apoio do Estado relevante nas classes mais desfavorecidas. Então não adianta você falar assim, basta a pessoa que é mais pobre trabalhar 14 horas por dia que ela vai sair da pobreza. Óbvio que não. Isso é mentira, isso não acontece. Né? Então, o que acontece? O que tem que ter? Tem que ter apoio, tem que ter, sim, programas sociais, programas que garantam uma dignidade para as pessoas, uma dignidade de alimentos, de moradia, que garantam uma infraestrutura para o país, educação. Isso aqui, o governo ele tem que ter dinheiro para fazer isso. E esse dinheiro vem de onde? Vem dos tributos. E esses tributos vêm de onde? Que vêm das pessoas mais ricas. Então isso é fundamental. E no campo ambiental, da mesma forma, é importantíssimo ter investimento do governo para que consiga mitigar as mudanças climáticas, combater o desmatamento e trazer alternativas para que a gente tenha uma economia mais sustentável e não uma economia baseada na exploração ambiental. Agora, João, a pergunta que fica é a seguinte, olha, como garantir que essa taxação vai realmente ser destinada aos programas que mitigam, que cortam a desigualdade social no Brasil? Como garantir que essa arrecadação adicional proveniente das taxas dos super ricos seja efetivamente utilizada em prol da sociedade? Essa é a pergunta. E essa pergunta é super positiva, é super importante. Acho que tem dois pontos aqui que a gente tem que tratar. Um é que a gente passe a ter um regime tributário mais justo. E o que é um regime tributário mais justo? É um regime em que quem tem menos recursos, quem tem menos salário, quem tem menos renda, pague menos do que quem tem mais. Então, a primeira coisa é isso, é a redistribuição da contribuição tributária de cada pessoa, independente de onde vai ser gasto. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter isso aqui. A pessoa que ganha menos, ela tem que pagar menos imposto, ponto. E hoje a gente tem uma base tributária muito forte em bens e consumos. Então, quando você compra uma lata, uma garrafa d'água, que seja, alguma coisa, o tributo é o mesmo para o rico e para o pobre. Então, por isso que a gente tem que tributar muito mais renda, muito mais patrimônio do que bens e consumos. Então, isso ou que tribute mais os bens de alto valor aquisitivo, como um carro caríssimo, tem que tributar mais do que um carro mais
popular, e por aí vai. Assim como um carro que tem uma energia mais limpa tem que tributar menos do que um carro que polui mais, né? Então, a gente tem que ter um regime tributário mais justo. Isso é importantíssimo. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é como nós vamos alocar, como o Estado vai alocar os recursos que ele capta através dos impostos. E aí, quanto mais direcionamento a gente tiver, melhor, né? Então, isso seria o ideal. Tem um estado dos Estados Unidos, que eu esqueci qual que foi, que ele passou a tributar as pessoas mais ricas e direcionou isso diretamente para a educação. Então, lá ele determinou que tudo que fosse captado através daquele imposto fosse educação. E o resultado é maravilhoso, porque melhorou a educação da cidade. Então, é muito isso, né? Se consegue determinar que, digamos, 2%, que é o valor que estão falando, tal, isso aqui vai ser direcionado para A, B, C e D, e aí tem essa alíquota que não é mutável, isso é o melhor dos mundos, e acho que a gente tem que fazer a pressão para que seja bem gasto esse recurso e não seja que não vá para outros caminhos. Porque a gente sabe também que tem várias atividades, a gente tem hoje um congresso absolutamente difícil, né, que é um congresso hoje antiambiental e que pode pegar isso daqui e fazer, o Brasil acabou de aprovar o pacote do veneno, N subsídios para quem não deveria ter subsídio, então tem que tomar cuidado para que isso aqui não vá para uma destinação errada. Eu acho que as duas coisas casando faz sentido. Outra coisa que eu acho que é importante, Rô, que o Brasil ele tem esse papel hoje como sede do G20, da COP do ano que vem e tal, que convença outros países a também aderirem a isso, né? Então, se você consegue fazer com que os países do G20 criem uma tributação parecida, aí você fala, ó, esse bloco de países estão fazendo isso, então não dá para o cara sair daqui, vai para a França, vai para o outro, não. Está todo mundo com essa mesma mentalidade de tributar os mais ricos e direcionar para algo que faça sentido. E, João, quais são os principais desafios que a gente tem encontrado para a implementação de uma taxa dos super ricos? São os próprios super ricos poderosos? Esse é o desafio, ponto. Né? Então, é o desafio. A gente tem uma sociedade hoje que quem tem privilégios luta para ter mais privilégios ainda. Né? Infelizmente, nós normalizamos o egoísmo e o materialismo. A gente perdeu aquela visão coletiva, né? Como a gente olha como sociedade, a gente querendo o bem-estar das outras pessoas. E passou muito a ser, o neoliberalismo ele vem crescendo muito na argumentação e na força dele, né? De um contra o outro, você está lá porque você mereceu, né? Isso é muito ruim para a sociedade. Então, essas pessoas, elas se acham merecedoras de ter dado dinheiro, elas se acham merecedoras porque elas exploraram alguém e elas querem acumular algo maior ainda, o que representa um risco gigantesco. Então, e tem um poder muito grande. Quando a gente olha alguns setores, como por exemplo o agronegócio, é um setor que representa pouca gente no Brasil, né? Quantas pessoas no Brasil são detentoras de latifúndios enormes? São pouquíssimos. Mas hoje a bancada ruralista ela controla mais da metade do Congresso. Não é porque eles receberam mais da metade dos votos, enfim, é porque tem um lobby muito forte das pessoas mais ricas, que controlam e que querem ter cada vez mais poder e mais privilégios e mais dinheiro. Então, acho que esse é o grande entrave. Se a população brasileira toda entender que quando você está falando de super ricos, você não está falando da classe média, nem da classe média alta, você está falando de pessoas que têm muito mais, provavelmente grande parte das pessoas ia apoiar uma medida como essa. Mas tem uma pressão muito forte de fora, tentando falar, olha só, imposto é roubo. É lógico, o cara que ninguém gosta de pagar imposto, mas é justo que quanto mais você tem, mais imposto você pague. Sim, falando em justiça, também não é justo que o assalariado pague mais imposto que o super rico, né? É um contrassenso tudo isso que a gente vive. Esse sistema, ele foi exatamente criado e se mantém exatamente por essa injustiça. Exatamente, não faz sentido. O Brasil é um dos 2 países do mundo em que não se tributa dividendos. Então, assim, você vai para qualquer outro país, você vai tributar dividendos, no Brasil você não tributa dividendos. Então, aqui é o país em que quanto mais você tem, menos imposto você paga, até de forma absoluta. Não faz o menor sentido isso, o menor sentido. E aí, a pessoa que tem muito, ela convence a pessoa da classe média ou da classe média baixa, olha, aqui estão pagando muito imposto. É verdade, estão pagando muito imposto. E aí a pessoa acredita nisso e defende, né? Então, aquele bilionário, como se, tipo, estamos todo mundo junto, mas são mundos diferentes. É absolutamente diferente esses 2 mundos e não faz. Hoje eu acho
que realmente a classe média paga muito imposto no Brasil, né? A classe média baixa, a classe C e D paga bastante imposto no Brasil, e quanto mais alto a classe social, menos imposto você paga. É um contrassenso, não faz o menor sentido isso, mas é muito da linha que as pessoas acabam seguindo, né? E essa turma toda, né, que tem muito, prega aquela história de Estado mínimo, não tem que ter Estado mínimo, o Estado tem que ser o mais enxuto possível, mas na hora que dá problema, como a gente viu em vários casos com bancos, agora até com o aeroporto de Porto Alegre, que foi privatizado, Sim. o pessoal vai lá e vai onde? Os neoliberais recorrem ao Estado. Ô, Estado, vem cá. Agora foi engraçado, o pessoal do Novo pedindo para o Estado ajudar. Peraí, o Novo, você que não queria que tivesse mais Estado, vocês querem vender tudo, e aí quando tem prejuízo, vocês querem o dinheiro de volta do Estado, aquele Estado que vocês estão usurpando, não faz o menor sentido. João, se você tivesse o papel e a caneta na mão, além dos fundos exclusivos, onde mais você mexeria e taxaria dos super ricos? Conta pra gente, faz a listinha aí. Não, para mim é muito simples. Eu taxaria patrimônio e renda. Então, assim, quem tem um patrimônio, por exemplo, bilionário, então você vai pegar X%, aí tem que ver do patrimônio da pessoa, a pessoa vai ter que pagar isso de imposto todo ano. Ela não vai ficar pobre, o bilionário não tem como ficar pobre, é impossível ele ficar pobre. Então, eu tributaria, lógico, os fundos explosivos já é um caminho importante, mas eu iria na veia mesmo. Então, é patrimônio e renda, vai ser pago muito mais. Enquanto um assalariado paga, se a CLT, 27,5% de imposto, quase um terço do salário da classe média é pago de imposto, de alguém que paga tributa que recebe como CLT. Quando você fala do bilionário, ele recebe via dividendo, não paga nada, né? Não faz sentido isso, nenhum sentido isso daqui. Então, eu iria isso daqui. E aí, no ajuste anual, ele vai ter os descontos dele, mas eu iria na patrimônio e renda na veia. Para mim, se faz isso aqui, você resolve essa questão. Você enxerga algum impacto negativo na taxação dos super ricos? Não. O cara vai tirar dinheiro, ele vai parar de investir no Brasil. Se ele parar de investir no Brasil, alguém vai investir. Então vou fechar minha empresa no Brasil. Tá bom, você fecha, vai abrir um espaço para alguém empreender. Estamos até falando aqui de empreendedorismo. Então, tem sempre essas ameaças, tal. E tem outra coisa importante, né? Quando a gente está falando de super rico, a gente não está falando do empreendedor, o cara que tem a sua padaria, o cara que está empreendendo alguma coisa. Essa pessoa não é super rica. Ela não é o bilionário, ela não é ela. Ela vai continuar lá, só que só não vai ter alguém que vai poder, como a gente vê aqui, né? Então, por exemplo, você pode falar o nome de loja, mas tem Aqui pode. Oxxo. Aqui pode, é verdade, isso aí pode. Então, o Oxxo é um mercado que ligado, ele tem dois sócios, né? Um que é a FEMSA, que é ligado à Coca-Cola, e o outro é o Rubens Ometo, um bilionário. E aí você pega um bilionário que ele está destruindo os pequenos mercados, É justo isso? Ele tem muito dinheiro, então ele chega, abre um negócio, paga pouco salário para as pessoas, e aí às vezes joga o preço mais baixo de um produto e tal, e o mercadinho daquele empreendedor que está ralando lá 30 anos fecha. Então, quando você vai tributar, se o Ometo quiser parar de fazer o Oxxo, ótimo, vai surgir um monte de pequenos mercados aqui, vão voltar, né, que acabaram fechando. Assim como aconteceu no México, inclusive, com o Oxxo. Então, eu não vejo um problema nenhum. Se esses caras quiserem sair, vão abrir espaço para outros aqui no Brasil. Você acha que seria uma chance forçada, rapidamente, para a gente encerrar, pelo menos dos bilionários mudarem um pouco a mentalidade em relação ao dinheiro, em relação aos investimentos? Eu acho que grande parte dos bilionários, talvez tenham alguns, acho que até tem alguns que são um pouco mais conscientes, mas eu acho que não muda a mentalidade deles. Acho que não muda porque já tem mais do que... A quantidade de evidências que a gente tem estão aí, né? A evidência climática, a evidência da desigualdade, é só... por maior a bolha que o bilionário ande, se ele andar em São Paulo, na Faria Lima, ele vai ver pessoas em situação de rua. Se algum dia ele passar perto do centro, ele também vai ver alguém em situação de rua. Então ele já percebeu ou se ele ler alguma notícia, ele vai ver que durante o último desgoverno tiveram 33 milhões de pessoas passando fome. Então, a pessoa já sabe que tem alguma coisa que não está tão certo, né? Então, evidências essa pessoa já teve de que o modelo atual não funciona. Algumas pessoas têm um pouco mais de consciência, mas eu não acho que os que têm, já têm. Eu não acho que alguém vai ganhar consciência se for tributado. Vão ficar bravos, vão espernear, vão gritar, mas
paciência, não estou tão preocupado com eles, não. João Paulo Pacífico, meu companheiro de ICL Tanque, que dia que você vai palestrar no nosso evento Despertar Empreendedor? No sábado à tarde, sábado final da tarde, se não me engano. Vamos estar lá, daí a gente vai estar junto também, logo depois, acho que da minha fala, a gente vai estar junto para contar algumas coisas para as pessoas. Vem novidade por aí. Obrigada, viu? E um bom dia para você. A gente se vê no evento. Obrigado, Rô. Obrigado a todos e todas. Foi um grande prazer. Tamo junto no sábado, galera. E é isso, gente. Amanhã começa o evento Despertar Empreendedor. O evento de 3 dias vai oferecer uma verdadeira imersão no universo do empreendedorismo e desenvolvimento social. A gente vai ressignificar o conceito de empreender. Tudo isso com a participação de um verdadeiro timaço. Além do João Paulo Pacífico, tem também Fátima Bernardes, Bela Gil, o ministro Fernando Haddad, tem Márcio França, Denise Fraga, Serginho Groisman. Olha, é um verdadeiro timaço. Entra lá no link para saber todos os detalhes desse super evento. É despertar2024.com.br. Tô animada e ansiosa pro evento. E o Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos, com Débora Maganha e André Campedelli. A gente se vê aqui no ICL. Beijo, até mais. O que você vai fazer nos dias 14, 15 e 16 de junho? Mas por que você está me perguntando isso? Nesses dias vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento para redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu sou João Paulo Pacífico e vou estar lá também. Vai ter um monte de gente super incrível. O evento será no Vibra São Paulo, uma das maiores casas de eventos do Brasil. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Não fique de fora, bora se encontrar no Despertar?